E para falar de família, nós não podemos deixar de falar de casamento, que é onde tudo se inicia. Tudo dá início ali, quando um homem e uma mulher resolvem se unir em matrimônio para iniciar uma nova família, e de preferência que seja debaixo da orientação e da proteção do Senhor. Mas o que acontece hoje, irmãos, é que os casamentos têm sido desfeitos na mesma velocidade que se é feito. Entende? Assim, existem estatísticas de a cada 100 casamentos, 55 deles não chega aos 10 anos. E os 45 que sobram, mais da metade estão insatisfeitos. Então, o que está acontecendo? Onde é que as pessoas têm errado? Eu poderia afirmar com toda certeza: falta de Deus. Você não pode entrar num projeto de Deus sem Deus. Você não sabe governar. Você não vai saber guiar um projeto dele. E ele precisa estar presente. E quando ele não está presente, o desastre é certo. Vamos abrir a nossa Bíblia hoje, no livro do profeta Miqueias, capítulo 7. Miqueias é ali um dos profetas menores, quase que no meio da Bíblia ali, mais para perto do Novo Testamento. Vou dar um tempo para você encontrar Miqueias, capítulo 7. Se ao seu lado existe alguém que não possui a palavra do Senhor, compartilhe com ele. Livro do profeta Miqueias, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 1. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Eu irei ler numa versão mais atual. Talvez não seja igual à sua, mas o sentido é o mesmo, a ideia é a mesma. Miqueias capítulo 7, versículo 1, acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Pobre de mim, sinto-me como quem apanha frutas depois da colheita e nada encontra para comer. Não há cachos de uvas sequer, nem um único figo novo para saciar minha fome. Versículo 2. Os fiéis desapareceram, não resta uma só pessoa honesta na terra. Todos são assassinos, que preparam armadilha até mesmo para os próprios irmãos. Suas mãos são hábeis a fazer o mal. Governantes e juízes exigem subornos. Os mais influentes conseguem o que querem e tramam junto para perverter a justiça. Até o melhor deles é como um espinheiro, e o mais honesto é perigoso como uma cerca de espinhos. Mas o dia anunciado se aproxima. Está chegando a hora do seu castigo. Um tempo de confusão. Não confie em ninguém, nem mesmo no seu melhor amigo, nem sequer em sua esposa. Pois os filhos desprezam o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora se rebela contra a sogra, e os inimigos do homem estão dentro da sua própria casa. Quanto a mim, busco ao Senhor e espero confiantemente em Deus. Ele me salvará, certamente, meu Deus me ouvirá. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esse texto do profeta Miqueias, eu, há algum tempo, quando estava lendo este livro, que me deparei com esse capítulo, eu fiquei muito assustado com o que li. Com a realidade
do profeta retratada aqui, não daquela época em si, mas dos nossos dias. Porque ninguém aqui conhece o profeta Miqueias. O profeta Miqueias não está em nenhuma rede de televisão, pregando, profetizando. O profeta Miqueias, ele não está aqui no nosso meio, ele não é nosso contemporâneo, mas parece que ele está escrevendo para a nossa realidade. Parece que ele está vivendo hoje. Parece que ele é brasileiro. Por afirmar coisas tão profundas a respeito das nossas vidas. Parece um retrato colorido do tempo presente. Parece que está falando da nossa casa, da nossa família, do nosso contexto político, do nosso contexto religioso, econômico, social. Parece que ele está vivendo no nosso meio. No entanto, meus irmãos, o profeta Miqueias descreve aqui uma realidade do povo de Israel. Há 750 anos antes de Cristo, aproximadamente. Essa era a realidade do povo. Ou seja, algo em torno de 2.750 anos. Tanto tempo, tantas gerações se passaram. Há um abismo temporal entre a nossa geração e a geração de Israel neste momento. Mas o que impressiona é que as atitudes são as mesmas. O que impressiona é que o povo vive da mesma forma. O texto diz que havia todo tipo de pecado, de idolatria, assassinato, corrupção, injustiça social, conflitos familiares. E é diferente dos nossos dias hoje, irmãos? De maneira nenhuma. Estamos vivendo como um remake. Me desculpa se o presbiterinado, se eu estou falando certo, é um remake, é um remake, é uma regravação, é muito usado no mundo da televisão, do cinema, quando você tem um filme do passado que você quer regravar com novos atores, mas a história é a mesma, só mudou os personagens, e parece que nós estamos vendo isso, um remake da história. É tão profundo, né, irmãos? É tão atual. Isso só prova uma coisa, que a Bíblia é a palavra de Deus, que não passa, é renovável, é verdadeira, é viva e eficaz. Só nos prova isso. O próprio Jesus vai dizer: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não passa nem uma vírgula. E o que é que nos impressiona nisso tudo? Ou não? Por que o povo está vivendo da mesma forma ou até pior? Por causa da essência do pecado, irmãos, que há em nós. O povo é pecador. Deus chama o povo de Israel de dura cerviz. O povo tinha dura cerviz, o povo era obstinado. E não é muito diferente da nossa realidade, irmãos. Nós somos obstinados a pecar contra Deus. Então essa situação aqui, deplorável que o povo de Israel estava vivendo, trouxe para aquela nação muitos conflitos de todas as maneiras, e os conflitos na sociedade também estavam afetando os lares, como você pode ver. Então, quais eram aqueles conflitos nos lares? Eram conflitos conjugais, conflitos entre pais e filho, conflito entre irmãos. E nós vimos aqui no texto que tinha até conflito com a sogra. Observei que não é um privilégio só nosso. É antigo, irmão. É uma coisa antiga, né? Um lugar que era para reinar a paz e o amor, parecia mais um campo de batalha. Irmãos se levantando contra irmãos, pai contra filhos, filhos contra pais, nem a esposa era de confiança. Né, irmão? Traição, trama de morte, todo tipo de coisa. Eu não estou falando do Brasil, irmão. Estou falando de Israel há 2.750 anos. Mas impressiona
a semelhança com hoje. Por isso, Miqueias é tão atual, é tão interessante, porque esses conflitos estão presentes nos nossos lares, estão presentes no nosso país, não deveriam estar, mas estão. Algumas famílias com maior intensidade, outras não, mas estão ali. Mas eu posso afirmar uma coisa, pela palavra de Deus, que Deus ainda continua com as nossas famílias, para fazê-las dar certo, segundo a vontade dEle, porque família é um projeto dEle, é um plano dEle, e nenhum dos planos dEle, a Bíblia diz que podem ser frustrados. Quem fala isso é Jó, irmão, no capítulo 42, depois de ter sofrido o que Jó sofreu, que talvez nenhum de nós aqui suportaríamos o que Jó suportou, Jó vai afirmar o seguinte, ele vai entender melhor, que tudo que ele passou, se viu para o aumento da fé dele, se viu para edificar mais a fé dele em Deus, e ele vai dizer o seguinte, interessante, eu só conheci o Senhor por ouvir, mas hoje os meus olhos te contemplam. Que interessante, né, irmãos? Um homem que passou o que passou, só porque ouviu. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Você imagina o tamanho da fé de Jó só pelo ouvir. E agora ele diz, eu estou tão forte, eu estou tão, assim, fortificado em Deus, que hoje eu posso contemplar Deus, nas suas realizações e no que Ele tem feito na minha vida. Então é isso, irmão. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Eu acho que a família é a menina dos olhos de Deus em relação a esse plano. Mas eu quero perguntar para você nesta noite o seguinte, quando você ouve falar família, qual é a imagem que vem na sua mente? O que vem na sua mente quando eu falo família, quando você ouve família? Eu creio que talvez se fôssemos pesquisar aqui, cada mente ia ter uma resposta diferente. É um campo de batalha? É um lugar de refúgio? É um pedaço do céu? Eu não sei. Você sabe o que passa na sua mente quando você ouve a palavra família. Família é uma organização composta por membros, onde deveriam reinar ali harmonia, paz, amor entre as relações. Mas nem sempre é assim. Nem sempre a família é funcional como Deus deseja que ela seja. Há sempre alguma coisa que atrapalha o bom funcionamento da família. Mas quando isso acontece, quando a família não funciona, de quem é a culpa? Será que tem um culpado pelo disfuncionamento da família? Será que a culpa é de Deus? A culpa é do marido, da esposa, dos filhos, quem sabe? Ou quem sabe até mesmo da sogra? Por que eu pergunto, irmãos? Porque nós somos peritos em achar culpados. Grave isso. Peritos. Encontramos um culpado bem facinho e bem ligeirinho. Quando as mazelas são nossas, mais ainda. Se colocarmos uma lista para achar os culpados, talvez estejamos na última folha, no último nome. E quando não tem mais jeito, ainda não assumimos a culpa. A culpa sempre é de alguém. A culpa sempre é do outro. E nunca a culpa é nossa. Estamos ali, como na história do Éden. Deus chama Adão. Adão, por que tu fez isso? Não, foi a mulher. A mulher não, foi a serpente. E a serpente não tinha quem culpar. E mesmo assim ficou calada, mas não disse que a culpa era dela. Então nós estamos nessa situação. Somos peritos em achar culpado.
A mulher culpa o marido culpa a mulher, os filhos culpam os pais. E deixa eu dar uma paradinha aqui nos filhos. Muitos jovens hoje acham que os pais são o empecilho da felicidade deles. Ah, se não fosse meu pai, eu era mais feliz. Se meu pai não fosse tão duro, eu era mais feliz. Ah, se meu pai deixasse eu namorar, eu era mais feliz. E tem jovens que até amaldiçoam os pais e desejam a própria morte dos pais, porque os pais são ali fechados, são controladores. Jovem, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já fui jovem como você. E meu pai já foi controlador comigo. Não me deixava ir para os cantos que eu queria. Não me deixava ir para os cantos que eu gostava de ir. Quando tinha um circo na minha cidade, pai, eu vou para o circo. Não vai. Era um circo, irmão. Era um parque de diversão. O pai era muito controlador com a gente. E a gente fugia. Eu lembro que eu fugi para ir no circo. E eu passei 2 noites sem dormir em casa. Eu dormi lá na casa da minha tia. Porque se eu chegasse em casa 11 horas da noite, eu ia levar sola. E tudo era para o nosso bem, irmão. Tudo era para o nosso bem. Mas hoje não. Os filhos culpam os pais. Ah, porque eu queria namorar, o jovem quer namorar, a moça quer namorar. Deixa eu falar uma coisa para você sobre namorar. O negócio não está muito bom para namorar, irmão. Minha filha, você precisa saber com quem você está se agarrando hoje. O negócio está sério. Como o pastor falou aqui, o povo está matando. Acabou o relacionamento, aí o cara vai matar. Aí o namoro, a menina não quer mais, o cara vai perseguir para matar. Nós não estamos numa situação em que nós devemos, pais, pedir currículo dos namorados de nossas filhas. Eu quero o seu currículo, meu filho. Quem é você, quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é seus irmãos, se você tem algum antecedente criminal. Porque está difícil, irmão. Nós não podemos entregar a nossa filha, o nosso filho, para qualquer pessoa. Para depois não venhamos nos arrepender. Bater na minha porta vai ter que trazer um currículo mesmo. Eu quero saber quem é, eu quero saber é filho de quem, qual o que pretende da vida. Né, irmão? Um rapaz que não vai namorar com uma moça, procure saber quem ela é, quem é o pai, quem é a mãe, quem foi, importante, muito importante, quem foi o último namorado dela. Vai que é um cara perigoso e quer pegar ela e pega tu junto. É importante saber. Então nós estamos vivendo num tempo de apreensão. Você vai para uma empresa, pede um currículo, pede um exame, pede tudo. E por que você não vai pedir para entregar o seu bem precioso, que é o seu filho? Na empresa você apenas vai ser um escravo lá, um funcionário. Você não vai ser o chefe, você não vai ser a pessoa, o sócio, não. E mesmo assim eles querem saber de toda a sua vida. E por que eu não posso saber da vida do namorado da minha filha? Posso, irmão. E nós estamos num momento difícil, isso é preservação. Mas pai, você é muito chato, Não, eu sou preservador. Eu tenho que preservar. Eu criei com tanto sacrifício, não é assim, não. Então, jovens, obedeça seus pais. Além de ser um mandamento do Senhor, tudo irá bem contigo e tu viverás muito sobre a terra. Obedeça seu pai. É tudo para o seu bem. Então, culpado nós encontramos ligeiro demais, né? A culpa é do marido, a culpa é da sogra, a culpa é dos filhos, a culpa é dos pais. Mas eu não tenho culpa de nada. Eu pratiquei a ação, eu vivi a ação, eu escolhi praticar, e a culpa não é minha. Esses dias eu estava no trabalho, e eu já até falei sobre ele aqui, tem um morador de rua que me intriga, ali no Maracanaú. E eu fui conversar com ele, porque eu já tinha ouvido que ele é professor, ele é formado, e o cara está na rua usando droga. E eu quis conversar com ele, saber por quê, levar uma palavra. Mas o pessoal são armados, sabe, mano? Armado. Um senhor já de uns 45 anos, boa aparência, mas eu queria saber. E ele disse, eu perguntei, rapaz, você está nessa vida por quê? Você tem família? O que é que te traz aqui? O que é que te faz viver assim na rua? É o teu vício? Ele disse assim, que vício? Que vício? Todo armado. Eu disse, não, porque você é tão inteligente, rapaz, podia estar trabalhando, produzindo,
morando com a sua família. Aí ele falou assim: você não conhece a minha madrasta? Minha madrasta é o diabo, não sei o quê. Aí o que eu quero chegar, onde eu quero chegar, irmão? Ele não tinha culpa de nada. A culpa era da madrasta dele. Entendendo, irmão? Então assim, ele está ali porque ele escolheu estar ali. É engraçado que nós temos um problema, em vez de a gente buscar a solução, nós culpamos o outro, como se o outro fosse para o buraco junto com a gente. Não vai não, irmão, quem vai é você. Não vai. Então, essas coisas é muito complicado. Nós focamos muito naquilo que não temos, irmão, e esquecemos aquilo que nos foi dado. Esquecemos de agradecer aquilo que nos foi dado. Você tem um marido, glorifique a Deus pelo seu marido. Você tem uma esposa, glorifique a Deus pela sua esposa. Se você encontrou uma esposa, a Bíblia diz que grande coisa você encontrou. É melhor do que uma coroa. É o mais puro rubi. Não tem tesouro que pague quando você encontra uma esposa. E o marido, irmão? Irmão, o marido está difícil, irmão. O mercado para homem está complicado, irmão. Cada vez que um homem se perverte, irmão, ele leva outro com ele. E o negócio fica mais difícil. Tanta gente querendo um marido, orando para receber um marido, e você reclamando do seu. Tanta gente orando para ter uma esposa, e você reclamando da sua. Reclamando dos seus filhos. E tem gente que não pode ter filhos, e queria ter menos um filho, e você tem 2, 3 e reclama dos filhos. Filhos reclamando dos pais. Cuidado, irmãos. Um dia você não vai ter os seus pais. Valorize o seu pai, valorize a sua mãe. Não deixe para dizer que o ama quando ele estiver na sepultura. Todo dia que tiver a oportunidade, diga que o ama. Seu pai, sua mãe. Quem não tem, sabe o valor. E quem tem, joga fora. Eu já vi filho dizer: eu queria que você morresse. Já pensou, irmão? E se morresse mesmo, hein? Nós às vezes não medimos as palavras que saem das nossas bocas. Nós não sejamos como Adão, irmão. Adão recebeu um presente que talvez você não faça ideia do presente que Adão recebeu. E Adão foi ingrato no meu ponto de vista. Irmão, Adão recebeu Eva. Aí você vai dizer assim: mas eu já sei da história. Mas deixa eu te contar, Eva foi feita pela mão de Deus, assim detalhadamente, e tudo que Deus faz é bem feito, é bonito, é bom, perfeito e agradável. Agora você já imaginou como era Eva? Boa, perfeita, agradável. Adão virou até poeta, irmão. Osso do meu osso, carne da minha carne. Você entende? Eva era bonita, irmão, sabe? E quando deu ruim, foi a mulher que tu me destes. Se Adão tivesse apenas dito foi a mulher, beleza. Mas ele, com essa palavra que tu me deste, ou seja, eu não pedi, foi tu que me deu, a culpa é tua. Ele culpou a Deus, irmão. Ele foi ingrato com Deus. E muitos de nós estamos assim. Tem pessoas que passam aqui, todos os cultos de oração, faz jejum de Daniel, oração de não sei quem, de Elias e não sei o quê, para conseguir um emprego, e quando arranja, tchau, Deus. Ainda tem a coragem de dizer: foi um emprego, Senhor, é um emprego, aquele emprego que tu me deu, sabe? Não está mais deixando eu ir para a igreja, não está mais deixando eu te servir. Olha aí, Senhor, que coisa. Não é assim, não é? É assim. Nós somos às vezes ingratos, lutamos, pedimos e às vezes Deus não dá, porque sabe que se der, vamos perder algo maior, algo melhor, que é a nossa salvação. Deus conhece todas as coisas, irmão, e uma das coisas que Ele mais conhece é o nosso coração, é esquadrinhado. Ele conhece cada cantinho do nosso coração. Então, o fracasso da nossa família, de uma coisa eu sei, não é culpa de Deus. Não é culpa de Deus. E a Bíblia me respalda para falar isso.
Deus, ele preparou tudo para você ser feliz. Tudo. Será, irmão? Foi. Tudo. Tudo para você ser feliz. Se nós formos para o Éden de novo, nós vamos ver que Deus preparou tudo para depois colocar o homem no jardim. Deus não fez Adão e deixou Adão ao léu, ele fez o jardim, ele plantou lá as árvores, fez as frutas, botou um rio, fez tudo e depois colocou Adão lá. No paraíso, num lugar bom. E Adão ia trabalhar onde? No paraíso. Ia viver com Eva onde? No paraíso. Os filhos iam nascer onde? No paraíso. É um Deus bom ou não é? É um Deus ótimo. Quem foi que estragou tudo? Foi a escolha do homem. Foi uma escolha de desobedecer aquilo que Deus tinha estabelecido. É diferente hoje, irmão? Não. É igual. É igual. Perderam a comunhão com Deus. Perderam o paraíso. Perderam a felicidade. E o pior aqui hoje, a humanidade busca essa felicidade, mas em lugares onde ela não está. Tem gente que acha que vai encontrar a felicidade quando tiver a sua casa própria. Tem acha que vai encontrar a felicidade quando for formado profissionalmente, receber ali o seu canudo de faculdade. Quando comprar um carro novo, quando estiver ganhando muito dinheiro, eu vou ser feliz. Tem gente que acha que vai encontrar felicidade no casamento, olha, que doideira. Não vai, irmão. Você não vai encontrar felicidade em nenhum lugar desse. Mas a Bíblia te dá um direcionamento. Ela é o livro que tem coragem para te dizer onde tu vai encontrar felicidade. Eu vou te dar receita porque eu sou bom com você. Salmo 128, versículo 1. Feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ponto. Ponto. Feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você não precisa casar para ser feliz. Tem muita gente, quando eu casar eu vou ser feliz. Casa, irmão. Casa, irmã. E depois tu me diz se estava lá a felicidade. Você precisa ser feliz para casar. Você precisa ser completo para casar. Você precisa primeiro temer o Senhor e andar nos seus caminhos para casar. Para que seu casamento dê certo. A melhor definição de solteiro que eu encontrei, irmão, é bem resolvido, realizado emocionalmente e profissionalmente. Sabe? Então, quando aquele indivíduo que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele é realizado, ele é feliz, aí sim, ele pode casar, porque ele está pronto para fazer outra pessoa feliz. Porque ele vai compartilhar a felicidade dele com alguém. Ele não vai depositar a felicidade dele no cônjuge. Ele não vai depositar a felicidade dele no objeto. Ele não vai depositar a felicidade dele em pessoas ou em circunstância. Porque ele encontrou a felicidade em Deus. Aí sim, aí ele está pronto para casar. Ou você acha que Adão, antes de ter Eva, ele era infeliz? Adão vivia lá no paraíso, entendendo de tudo, colocando nome nos animais, trabalhando no jardim, e ele era infeliz? E você vê em algum versículo da Bíblia, Adão olhando para Deus, Senhor, eu quero uma companheira, eu preciso de uma mulher, que é isso? Todo mundo aqui tem um casal, um pai, só eu que não tenho ninguém. Poderia ter questionado assim, mas você não vê em nenhum versículo da Bíblia isso. Foi Deus que decidiu dar para Adão. Tem um pastor que diz que Deus viu Adão muito feliz e decidiu acabar com a felicidade dele. Mas isso é brincadeira, né, irmão? Não é assim. Você está muito feliz, né, Adão? Então, irmão, Adão, ele era feliz antes de Eva.
Eva apenas complementou a felicidade de Adão. Então, meu irmão, você precisa ser feliz para pensar em casar, para não depositar a sua felicidade ou achando que o cônjuge vai fazer você feliz. E nós esquecemos de uma coisa, que todas essas mazelas que acontecem nas nossas famílias, muitas vezes, ela vem do esquecimento de Deus e da desobediência à sua lei, à sua palavra. Estava acontecendo isso com o povo de Israel naquela época. O povo tinha esquecido de Deus, o pecado estava no topo daquela nação. A depravação, você vê que acontecia de tudo. Juízes cobrando suborno, comprando sentença, políticos tramando o mal, não era ninguém de confiança, briga entre marido e mulher, você não podia confiar na esposa, filho contra os pais, irmãos contra irmãos, estava uma devassidão terrível, por conta da desobediência a Deus, por conta do esquecimento de Deus. Deus é bom, irmão, e prepara tudo, para que o seu lar seja um paraíso, para que o seu lar seja de amor e paz. Mas para isso você precisa deixar Jesus reinar no seu lar. E isso tem sido uma coisa muito difícil. Jesus tomar a direção da sua casa, Jesus tomar a direção da sua família. Pois conflito no lar, irmão, nós vamos ter direto. Problema na família, direto. Problema é um privilégio de quem está vivo. E quando você estiver vivo, você vai ter problema, irmão. Sabe? Então isso é natural. Mas em Jesus nós temos ânimo e paz para vencer. Ele é o príncipe da paz, irmão. E quantos lares hoje não estão precisando de paz? Só quem não tem é que sabe o valor da paz. Tantos lares que você entra, irmão, e que dá vontade de sair, de confusão, de brigas, de intrigas, palavrões, sabe? Talvez na sua casa não aconteça isso, graças a Deus, mas muitos lares por aí estão assim. Filhos brigando com os pais de igual para igual. Eu não estou falando de adulto, estou falando de criança. Pais tratando o filho como se fosse adulto, como se estivesse em pé de igualdade. Situações terríveis nos lares. Precisando de paz, precisando de Jesus. Mas as pessoas não querem saber. Estão vivendo as suas vidas. E ponto. Mas Deus está aqui, irmão. É só você chegar. É só dar um passo. Mas muita gente não quer dar o passo. Então os conflitos familiares tem esses atores, família, filhos, esposa. Mas de onde vêm esses conflitos, irmãos? De onde surgem? O apóstolo Tiago vai dizer, em Tiago 4, 1 e 2, que vem dos desejos egoístas do nosso coração. E nós, seres humanos, somos muito apegados a nós mesmos. Nós somos muitas vezes egoístas, dispostos a lutar pelo aquilo que queremos para realizar nossas vontades. E isso nós podemos perceber muito facilmente no dia a dia. Isso é terrível para o casamento. Quando o egoísmo ele é o rei do lar, o casamento tem sérios conflitos. No dia em que nós casamos, há morte, e tem que haver morte. Mas de que morte você está falando, irmão? Da morte do eu, a morte do meu. Mas vai haver um nascimento, irmão. Vai nascer o nós e vai nascer o nosso. Isso tem que acontecer. A vida individual, ela passou para segundo plano. O que interessa agora é a vida íntima do casal, é a vida compartilhada. Isso é a prioridade. Os projetos pessoais, eles vão para segundo plano. O que entra agora são os projetos da família. Não é que você não vá realizar algum projeto seu, não. Mas ele não pode ser prioridade em relação à família.
E muitas vezes casais egoístas, querendo passar por cima de tudo, dos filhos, da esposa, para conseguir o que quer. Muitas vezes o marido faz isso: não quero saber, eu quero é a minha pós-graduação, eu quero é aquele emprego que eu desejo, eu quero é comprar aquele carro, não quero saber se eu não vou poder pagar, se a família vai passar fome, mas eu quero é aquilo. E quantas dores e sofrimento não tem trazido para dentro dos lares atitudes egoístas por parte dos cônjuges. Qualquer ascensão pessoal que cause a destruição do seu lar, o fracasso da sua família, é uma derrota. Pode ser até no meio cristão, pode ser até a sua vida pessoal. Você pode ser um pastor ungido, usado nas mãos de Deus, mas se isso causou o fracasso da sua família, é derrota. Ah, mas eu sou um pastor, eu sou usado, eu sou um dragão espiritual, quando abro a minha boca é fogo puro. Mas se a tua família sofreu derrota, sofreu com isso, isso é uma derrota. Se você passou por cima, primeiro Deus, segundo a família, terceiro a igreja. E isso tem que ser bem entendido na nossa mente. Muitos conflitos em nossas vidas são gerados pela inobservância àquilo que Deus estabeleceu na sua lei, aos princípios estabelecidos na sua palavra. Somos nós que erramos. A Bíblia diz, em Gênesis 2:24, que para haver um casamento abençoado, o homem deixa pai e mãe, une-se à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Jesus reforça isso no Novo Testamento, em Mateus 19:5. Mas será que nós estamos vendo isso hoje, irmão? Isto é um princípio desde o princípio, mas nem todos observam. O mundo aí fora não observam. As pessoas estão fazendo o caminho inverso, se tornando uma só carne nas suas relações, se juntando com a mulher e trazendo para a casa do pai. Vai dar certo, irmão? Não vai dar certo. Morar com sogra, irmão, não é de Deus. Não é de Deus. Não é de Deus. Eu, quando comecei a namorar com a minha esposa, eu tinha uma bicicletinha, mas eu tinha uma preocupação de ter uma casa quando a gente fosse casar. Aí eu comprei uma moto, aí eu falei assim para ela: essa moto aqui, um dia que a gente casar, a gente troca, nem que seja num quarto com um banheiro, mas a gente não vai morar nem na minha casa, nem na sua casa, com os seus pais. E Deus foi nos abençoando, e quando chegou o tempo da gente casar, a gente conseguiu a casa própria. Então a gente já foi morar casado na nossa casa própria. Não passamos pelo aluguel, graças a Deus. Mas era um propósito que eu tinha no meu coração, porque não é de Deus, irmão. Não foi estabelecido por Ele. Vai dar problema? Vai. Outro dia um irmão chegou aqui para mim: irmão, o aluguel está muito caro. Eu estava pensando, eu com a minha mulher, ir morar com a mãe dela. O que é que você acha? Eu olhei para ele: você ama a sua esposa? Amo. Você ama o seu casamento? Amo. Então não vá não. Não vá não. Tire essa ideia da cabeça, não é de Deus isso aí. Sofra o aluguel, batalhe por uma casa própria, mas não retorne. Ah, mas nós vamos ter um quarto com banheiro. Irmão, é complicado. O casal, no começo do casamento, ele precisa de alguns ajustes, irmão. Que esses ajustes não podem ter interferência de sogra, de sogro, de pai, de mãe. Não podem. São ajustes que os dois vão encontrar o caminho para prosseguir. E esses ajustes muitas vezes causam dores, frustrações, as quais eles terão que suportar por um tempo ali,
para estarem juntos, sem haver interferência. Porque se você está na casa da sua sogra, quando a sua esposa diz um ai, todo mundo cai em cima, cai os irmãos, o pai, o gato, o periquito, cai tudo, sabe o que é? Na sua casa é diferente. Na sua casa você vai achar um ponto de equilíbrio. E sem contar com a intimidade, irmão. O quanto é difícil a intimidade do casal morando com os sogros. Embora que esteja ali no seu quartinho com a porta, mas já pensou? Cuidado para não acordar a mamãe e o papai, você não pode ter uma sonoplastia. Você entende? E para sair do quarto para tomar um banho é que nem um bandido. Vê se não tem ninguém vendo. É complicado, irmão. No momento que você precisa mais, você não pode. Enfrente o aluguel, mas não faça um negócio desse. Então nós precisamos entender. E sem contar, irmãos, que são coisas simples que eu estou falando, mas que geram conflitos, irmão. E conflito sério. Por exemplo, você compra frutas e deixa na geladeira e sai para trabalhar. Na sua casa, quando você voltar, está lá a fruta. Se alguém comeu, foi sua mulher ou foi seu filho. Mas na casa da sogra, meu irmão, você não tem mais controle. Você chega pensando que vai comer aquela laranja, aquela banana, quando você abre a geladeira, nem as cascas estão lá. Tem um cunhado, sempre tem um cunhado que não faz nada, que se acorda meio-dia, pega uma gaiola de passarinho e sai por aí, assoviando, e que vai comer as suas coisas, irmão. Dá certo? Não dá. Você compra um refrigerante, toma um copinho, deixa o resto lá, quando você for atrás, nem a garrafa está mais lá. Isso vai gerando dentro de você angústias. Angústias. São coisas simples, corriqueiras, que trazem conflitos. Então não é de Deus. O casal precisa se desvincular da família original, cortar o cordão umbilical, né? Tem que deixar o pai e a mãe, o lado emocional. O filhinho da mamãe agora casou, ele vai morar na casa dele. Não é que ele vai abandonar a senhora, não, mas agora ele tem uma esposa. Mas as mães ficam, será que fez a comida do meu filho? O bichinho está tão magrinho, aquela bicha, sei lá, não sabe nem cozinhar, a mãe dela nem ensinou a ela. Calma, irmão. Eles vão se acertar, eles vão dar certo. Minha filha na mão daquele bicho velho, eu não gosto dele. Não sei, será que ela está bem? Tenha calma, irmã. Tenha calma. Porque esse é o problema das sogras. Uma super preocupação, né, irmão? Às vezes não necessita de tanto. Então precisa cortar esse laço emocional, geográfico, financeiro, muitas vezes. O cara precisa entender agora que ele vai ter que trabalhar para se sustentar. Ei, teu sogro não vai te sustentar não, meu irmão. Teu pai não vai te sustentar não. Tu precisa trabalhar agora. Tem gente querendo casar, nem emprego tem, irmão. Misericórdia. Como é que vai, irmão? Como é que vai dar certo? Não vai dar certo, irmão. Precisa de trabalho, irmão. Família requer dinheiro, irmão. Tem gastos. Talvez você não saiba quem é que paga a luz na sua casa, mas a luz é cara, irmão. A água é cara, aquela Netflix que tu assiste, é caro, irmão. Então, o casamento ele exige isso. Porque se você deixar o seu sogro ou seu pai pagar suas contas, vão querer mandar na sua casa. Porque é assim. Então vão passar na sua cara que você não trabalha para sustentar a família. Então eles acham que tem direito de meter o bedelho, porque paga as suas contas. Então você precisa se desvincular. Agora você é capaz de sustentar a sua casa e a sua família. Deixar pai e mãe, unir-se à sua mulher. O texto original é como se fosse grudar. Sabe, irmão? Colar. Essa é a união matrimonial. Em aspecto mútuo, em tudo, viu, meu irmão? É um complemento. A mulher é um complemento. No casamento, os cônjuges não são rivais. Eles são parceiros, eles se complementam, são dois diferentes que se complementam. Sabe aquele jogozinho de montar aquelas pecinhas que se encaixam? É o casal no casamento. Não podem ser rivais. Então, não é brincadeira. Casamento não é brincadeira. É coisa séria. Mas fulano de tal casou, separou, se não der certo a gente separa. Se você é crente, vou lhe dizer uma coisa, essa não é a vontade de Deus. Aí fora fazem isso. Mas aqui dentro é diferente, irmão.
Se você quer viver segundo os preceitos de Deus, casamento é até que a morte o separe. De preferência, a minha morte, de preferência a morte de ambos, né, irmão? Que bom que fosse, né? Todo mundo morresse no mesmo dia. Parece uma besteira, né, irmão? Mas ninguém quer morrer primeiro, né? Mas é até que a morte o separe, irmão. Pela palavra de Deus, você está livre quando a morte atingir um de vocês. Então é um negócio sério, irmão. É sério. Tem gente casando hoje com 2 meses separando. Eu não sei qual era o propósito. Será que era para ter uma vida íntima, liberal? Quem é casado sabe. Casa, irmão, e tu vai ver. Então, nós precisamos entender o seguinte: que casamento segundo Deus estabeleceu é algo sério, e que Ele preza pela união dos casais. Deus zela pela união dos casais. Tornar-se uma só carne é uma intimidade muito profunda, irmão. Talvez ainda nós não conseguimos entender o processo. Como é que 2 pessoas vai se tornar uma? Mas só funciona se isso acontecer de verdade. Tem muitos casais que ainda não se tornaram uma. Ainda vivem como se fosse 2. E é por isso que muitas vezes tem conflito. Porque ainda não entenderam que são uma só carne. Uma só pessoa. Um só pensamento. Um só propósito. Andarão os 2 em acordo? Andarão os 2 juntos se não tiverem acordo? Não tem, irmão. Não tem como. E é em tudo. Em todos os projetos é um. Todos os pensamentos é um. Uma vida comum entre os 2. A Bíblia diz que aquilo que Deus uniu não separa o homem. Olha que interessante, para crente. Crente que casa na igreja, que tem um período de namoro, que namoro é muito importante antes do casamento, viu? Um dia nós estávamos tratando com um casal, uma briga medonha, a gente foi lá na casa deles, e eu sempre gosto de perguntar como foi que se conheceram, qual é a história, quanto tempo namoraram, como foi o namoro. Essa é a minha curiosidade para eu poder dar um diagnóstico. Aí a mulher falou assim: a gente se conheceu e com 7 dias estava morando junto. Eu falei: meu Deus do céu. Eu olhei para minha esposa e falei: aqui não tem, que é complicado. Como é que você vai morar com alguém, irmão, com 7 dias que conheceu? Ou é muita loucura, ou é muita vontade de estar com aquela pessoa. Irmãos, e só viviam em confusão. Não estão mais aqui congregando conosco, talvez estejam em outro canto, mas era um caso muito complicado, porque faltou conhecimento, faltou se conhecer, sabe? Faltou um conhecer o outro, um pensamento, um projeto, o sonho do outro. E quando os atritos vieram, já estavam casados, irmão. E tome confusão, e tome conflito. Então é muito importante você ter esse período de namoro e observar bem a pessoa, conhecer bem a pessoa nesse período. Não separa o homem aquilo que Deus uniu. O casal só funciona quando os 2 são um. Deixa eu dar um exemplo aqui bem chulo. Você compra uma caixinha de Durepox, vem 2 massinhas, uma branca e uma cinza. Tenta colocar só a branca para fazer ela dar certo. Não dá. Tenta colocar só a cinza para o propósito que você quer. Não funciona. Mas quando você pega uma, e as 2 massinhas, 2 pedacinhos, e faz elas se misturarem uma com a outra, aí elas vão funcionar. Enquanto isso não acontece, não funciona. Elas estão lá, mas não estão juntas. Elas têm que estar misturadas, se tornar uma coisa só. Então, irmão, outro fator que gera muito conflito nos lares é a diferença do homem e da mulher. Ou melhor, o desrespeito de ambos para com essas diferenças. O homem é um ser diferente da mulher, biologicamente falando, fisicamente.
emocional e funcionalmente. O homem funciona totalmente diferente. E muitas vezes a mulher, o meu marido é diferente de mim. Irmã, ele é um homem, irmã. A minha mulher não pensa igual a minha, é uma mulher, irmão. É diferente de você. O homem é muito objetivo, dinâmico. A mulher já é uma emocional, subjetiva. E a ideia de colocar essas duas situações unidas debaixo do mesmo teto não poderia vir de outra pessoa se não fosse de Deus, que tem todo o poder. Eu e você, com a ideia dessa, nós não temos condições de idealizar dessa maneira. Só Deus, para colocar duas pessoas tão diferentes debaixo do mesmo teto e dizer, vivam junto, multipliquem e sejam felizes. Só Deus. Então, irmão, um é muito diferente. E no dia a dia, essas diferenças são bastante observadas. Se você prestar atenção, você vai entender melhor. E quando você entender que respeitar essa diferença, você vai ser muito mais feliz no seu casamento. O homem é diferente da mulher e devemos aceitar essas diferenças para vivermos melhor. Você já deve ter percebido uma coisa, meu irmão. Na sua casa, eu acho que eu já falei disso, mas vou falar de novo. O guarda-roupa da sua casa, no seu quarto, de quem é a parte maior? Olhe lá se não tiver um só dela. E você fica só com as gavetas. De quem é a parte maior? É da mulher, irmão. O homem é satisfeito com 2 camisas, 2 calças e 2 sapatos. A mulher, ela tem parte maior do guarda-roupa. E o mais interessante é que eu fico muito intrigado. Ela passa meia hora procurando uma roupa e diz assim, eu não tenho roupa para sair para esse lugar. Ainda culpa, mas você não comprou roupa para mim. E você vai olhar, irmão, e está lá um amaranhado de roupa, é saia, é vestido, sapato com as caixas que não cabem mais no guarda-roupa, já tem um outro compartimento para colocar os sapatos, mas ela não tem roupa para ir. E às vezes é um lugar, pasmem, que ela nunca foi, e eu digo, tu nunca foi com essa roupa para lá? Ah, mas eu já usei tanto, mas lá, tu é nova lá, é como se fosse nova, né, irmão? A maior parte é das mulheres, irmão. Mulher não gosta de repetir roupa, né? Homem é diferente. Repare só, se eu encontrar um homem com essa mesma camisa, eu vou ficar feliz. Ei, irmão, compramos no mesmo lugar, beleza? Rapaz, está bonito. Eu gostei também. Agora, irmão, uma mulher encontra uma irmã, entrou na igreja, feliz da vida, paz do Senhor, e viu uma irmã com o mesmo vestido dela. Faz aquele filme de terror. Jesus. Acabou o dia da irmã, não se concentra no louvor, não dá glória a Deus, parece que desabou tudo. E senta perto do marido e diz assim, tu viu? E o marido, o quê? Como é que pode? O mesmo vestido meu? Eu não vou. E quem foi que disse que ela vai usar mais? Não vai usar mais nunca na igreja. Irmão, eu não vou usar mais esse vestido. E não usa mesmo não, irmão. E não usa mesmo. Trata de dar um fim no vestido, porque não pode dar um fim na irmã. É assim, irmão, é diferente. É diferente. Então, nós precisamos entender e conviver com isso. Pode causar atrito. Você dizer, tu quer outra saia para quê? Tu já tem tantas. Deixa ela lá, irmão, com a saia dela. É a necessidade dela. Se você puder, ajude. Né? Ajude. E uma outra coisa que eu queria tratar, irmão. As mulheres são muito observadoras. Coisa que nós homens não somos. Elas vê coisa que nem existe às vezes. Ouve coisa que a gente nem falou. Né, irmão? Parece que tem um 6º sentido. Isso é uma diferença, irmão. Olha, eu fico muito preocupado, eu não sei você.
Eu já até falei para minha esposa isso, para ela entender uma coisa. Eu não observo muitas coisas. Só se fosse gritante mesmo. A mulher às vezes vai no cabeleireiro, irmão, corta as pontas dos cabelos, aí fica, não fala nada, para ver se você notou alguma diferença. Aí você não notou, aí ela pergunta, tu não percebeu nada de diferente em mim não? Aí pronto. Aí é um terror para mim, porque eu olho e não consigo identificar, eu não sei o que dizer. Se eu disser que não achei, você não observa em mim, você não presta atenção em mim. E se eu disser que achei e errar, é pior ainda. Então eu já falei para ela assim, quando você fizer alguma coisa, me diga se eu gostei. Olha, eu fiz isso no cabelo, você gostou? Olha, eu comprei isso, você gostou? Que eu vou dizer a minha opinião, né, irmão? Porque para nós homens isso é um terror, porque a gente fica buscando, será o que foi que ela fez? Eu não estou vendo nada, né? Então é melhor dizer. E isso são diferenças, irmão, que às vezes geram um conflito, gera briga. A mulher fica pensando que o homem não ama mais, que não olha mais nela, que não repara mais nela. E não é assim, irmã. Nós amamos, nós reparamos, mas é característica nossa, não é um defeito. Então a gente tem que aprender a conviver com essas diferenças. Eu sempre pergunto e eu aconselho o seguinte: sempre fazer uma listinha do que, o que irrita no outro. Ela sabe o que é que me irrita nela. Eu sei o que é que eu irrito nela. E eu tento melhorar. É verdade. A cada dia eu tento ser um marido melhor. Mas também tem que haver um esforço da outra parte, né, irmão? Então, o marido que quer ter uma esposa melhor, que ele também trate de ser um marido melhor. Conversem. Às vezes é comum o pastor ir numa casa de um casal que está pegando fogo, e a gente sai de lá envergonhado. Sabe por quê? Porque a gente pede para escutar a irmã fala, 40 minutos, fala. Agora o irmão fala. E a gente fica sem entender. O marido diz, você nunca falou isso para mim? E a mulher, você nunca quis me escutar, você não me ouve. Às vezes é uma falta de comunicação que resolve o problema, e a gente sai de lá às vezes, sem falar nada, eles mesmos se resolveram conversando. Você entende? Então o que custa é você dizer, minha filha, isso me irrita em você. Essa toalha em cima da cama, essa cueca fora do cesto, isso é irritante para mim. Da outra vez ele vai colocar a toalha no outro canto, ajeitar, entendeu, irmão? É melhor, minha filha, você apertar o meio da pasta, isso é muito chato. Aí da outra vez ela aperta embaixo, vai puxando o tubo da pasta. São coisas simples, irmão, que pode gerar uma confusão tremenda. E tantas outras coisas mais que você deve estar pensando aí. O que irrita no outro? Conversa, se esclareçam. E outra coisa, orem um pelo outro. Isso é muito importante. O outro conflito que pode trazer para dentro dos lares uma outra situação de conflito, irmão, são os filhos. Filhos são bênçãos do Senhor. Você acredita nisso? Eu acredito nisso. Mas está tão difícil criar filho hoje, irmão. Os meninos estão se sobressaindo. Se você não souber criar os seus filhos, eles passam de bênção para dor de cabeça. Bem facinho. E tem muitos pais hoje negligenciando a sua tarefa de pai e não sabe a dor que sentirá num futuro próximo. Irmãos, quando o assunto é educação de filhos, o casal tem que se unir em prol disso. Não negligencie em nenhum momento a educação de seus filhos, principalmente na área espiritual. Nós temos visto tantas tragédias acontecendo nos lares, com crianças, adolescentes. Eu estava vendo um estudo aí, segundo as estatísticas, acredite quem quiser, subiu, nesses últimos 10 anos,
para 200% o suicídio entre adolescentes. Que horror, irmão. Que coisa. Adolescentes se suicidando. Mas por que isso está acontecendo, irmãos? Nós temos visto muitas crianças abortadas efetivamente. É um aborto afetivo, o pai não liga, não passa um tempo com o filho, não instrui um filho. Os filhos estão sendo estimulados todos os dias por objetos eletrônicos. O dia todo, toda hora. Os pais ausentes, física e emocionalmente, entregaram aos seus filhos aos smartphones, aos tablets, aos computadores. Delegaram a responsabilidade de corrigir, de educar, de acalentar ao smartphone e ao tablet. Ninguém quer ver o filho se frustrando por nada mais. Uma coisa muito interessante, irmão, atente para isso. Os pais deixaram de ser influência na vida dos filhos. Deixaram de influenciar os filhos. Deixaram de ser uma autoridade direcionadora do futuro dos filhos. Vejam, irmão, que assustador. Um vídeo, um site, uma criação digital, influenciar o seu filho a tal ponto de convencê-lo a tirar a própria vida. Isso é terrível. O que leva um jovem, um adolescente, a deixar o aconchego do lar, dos pais e da família, e seguir uma orientação virtual, digital, de que é melhor que ele morra, é melhor que ele se corte, que ele se flagele. Irmão, o que é que está acontecendo? Onde é que está o erro, irmão? Será possível que vamos perder os nossos filhos? Porque não estamos sabendo lidar com o mundo tecnológico? Aonde vai parar a igreja? Quem serão os futuros pastores? Quem estará aqui em cima ministrando louvores? Serão nossos filhos, irmãos, daqui a alguns anos. Qual será a saúde espiritual dessas crianças? Filhos onde tudo é permissível. Os pais não ligam, não colocam limite. Pais devem colocar limite nos filhos, irmão. Lembrando que quem está no comando é os pais. Você é uma autoridade dada por Deus na sua casa. E os seus filhos têm que entender. E pasmem você, eles vão se sentir mais seguros quando souber que você está no controle. Não tenha medo de dizer não para o seu filho, quando aquilo que ele quer não é uma necessidade. Não tenha medo de frustrar os seus filhos. Deixe ele se frustrar um pouquinho. Ensine a ter responsabilidade, respeito, independência. Ensine-os. Muitas vezes nós não queremos que os nossos filhos se frustrem, mas isso irá desenvolver neles, irmão, uma autoconfiança, uma resiliência para superar frustrações da vida, porque a vida tem frustração, e você sabe que tem. E será que o seu filho está pronto para suportar, por exemplo, um não da namorada? Uma frustração desse tipo? Será que a sua filha está pronta a o namoro não dar certo? Será que ela não vai querer tirar a própria vida porque o mundo acabou? Desmoronou tudo, perdeu o sentido de viver, depositou toda a confiança no namorado, depositou toda a confiança no cônjuge, toda a esperança num trabalho. Eu estou desempregado, vou morrer, vou matar minha família, acabou tudo, não tem mais jeito. Essas são frustrações da vida, meu irmão, que os nossos filhos hão de enfrentar. Que eu e você passamos por isso, porque os nossos pais não foram negligentes com a nossa educação. Mas nós estamos
numa geração cheia de não me toque, cheia de cri-cri-cri, criança tendo depressão, adolescente sendo depressivo, que coisa, depressão é desse de adulto e rico, pobre não tem direito de ter depressão não, irmão, a vida é dura, e tem que ser enfrentada. Filho não tira 10 na escola, não passou na faculdade, ai, desmoronou o mundo, eu vou ficar depressivo no meu quarto. Nós precisamos colocar na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, Deus, princípios de Deus, ensinar isso para os nossos filhos. Estou concluindo. Jesus, irmão, é a solução para todos os conflitos familiares. Jesus. Ele morreu naquela cruz para que você tenha vida e vida com abundância. Não é uma vida cheia de tudo, é uma vida com sentido para viver, é uma vida de propósito. Muitas pessoas pensam que a abundância é não faltar, é ter tudo. Abundância é não faltar nada. Não falta vontade para viver, não vai faltar o pão de cada dia. E se surgir algum problema, a família está junta, unida para superar. Em Cristo. Então, nós precisamos de Jesus no nosso lar. O pastor deu um exemplo aqui no início, de uma coisa terrível, e virou moda. Qualquer coisinha, o casamento acabou, o cara quer matar a ex-mulher, a mulher quer mandar matar o ex-marido, está moda, no país está moda. No começo desse ano, foi uma enxurrada de informação a respeito disso. Tantas mulheres espancadas, jogadas em beira de estrada, tudo. Estamos vivendo os tempos terríveis, irmãos. E mais do que nunca, nós precisamos de Deus na nossa vida. Eu não tenho coragem de viver neste mundo aí sem Deus. E eu acho muita coragem de quem tem, mas eu não tenho. A minha família não tem. Graças a Deus nós não temos. Então que nesta noite você entenda que os conflitos eles podem surgir. Porque nós vimos aqui na palavra de Deus que não é de hoje conflitos. Mas Jesus está aqui. Basta você abrir o seu coração para Ele. Ele vai fazer um mover grandioso na sua família. Assim você queira, e assim você deixe. E aqui eu termino e encerro, que a honra e a glória seja dada ao Senhor, porque só Ele é digno de tudo isso, em nome de Jesus.